pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudações a todos. O horário, não sei o horário que vocês estão visualizando, dando uma olhadinha aí para que a gente faça a correção da segunda lista de atividades, falando sobre juros simples. Aqui para mim faltam 10 minutos para meia-noite, está terminando a quarta-feira, dia 15, né? E em primeiro lugar eu quero mais uma vez agradecer o empenho de todos vocês, o esforço, o intercâmbio que está acontecendo através dos representantes de turma. Quero agradecer imensamente o empenho de cada um e, se Deus quiser, a cada semana o nosso intuito vai ser melhorar para favorecer o nosso aprendizado, não é isso? E a gente está tentando um novo formato, tentando melhorar. Semana passada a gente teve, espero que vocês tenham compreendido, mas eu particularmente achei que podia ser melhor, né? Achei um pouco escuro a imagem, o áudio também um pouco forte, e a gente vai tentando melhorar com as nossas condições, né? De acordo com as nossas possibilidades, porque é tudo muito caseiro aqui, né? Tudo muito improvisado, e vamos ver o que é que a gente pode a cada semana mais aperfeiçoando, tá bom? A gente quer pedir desde já que a gente possamos acompanhar essa correção, esse momento de videoaula até o final, porque ao longo da correção e ao final a gente vai ter alguns informes muito importantes para a continuidade desse formato de aula que a gente está tendo, tá bom? Então, para iniciar a nossa aula, eu queria falar com vocês a respeito da novidade que a gente falou, né? A gente lançou uma inovação para a partir dessa semana, que é justamente a pergunta desafio, né? A gente tem uma questão desafio que lança para que o aluno da turma que primeiro responder correto, ele vai ganhar uma participação, ele vai ganhar uma bonificação, né, que é uma pontuação extra para a disciplina de estudo dirigido, tá bom? Mas eu não sei, vocês muito sobrecarregados também, né, muitas atividades dos professores, talvez não tenha dado tempo, mas infelizmente nessa primeira semana a gente não teve nenhuma participação do primeiro A, tá bom? Mas como a gente vai revelar a resposta para o desafio, importante, mesmo que nessa semana não tenha tido nenhum participante, a gente espera que ao final da aula de hoje a gente vai deixar um novo desafio para ser desvendado na próxima semana, e queremos que seja diferente, né? Então, queremos muita participação para que a gente possa ver quem é ágil, atento para responder corretamente. Lembrando que o desafio, cada um só tem direito de responder uma única vez. E o aluno que responder a primeira, ser o mais rápido a responder o questionamento, ele vai ganhar essa bonificação que a gente falou, tá bom? Então, só relembrando. O desafio proposto na semana passada foi onde eu pedi para que vocês pensassem um número e fui dando alguns passos. E no final, todo mundo chegaria ao mesmo resultado, tá bom? Então, de forma simplificada, aconteceu o seguinte: eu pedi para vocês pensarem um número, depois eu pedi para que vocês dessem o dobro desse número, após dar o dobro desse número, eu pedi para que vocês somassem com o número 20, após essa soma, pedi para que vocês dividissem por 2, e esse resultado da divisão, para finalizar, eu pedi que vocês subtraíssem do primeiro número que havia pensado. O interessante nesse desafio é que qualquer número que qualquer pessoa tenha pensado, certamente muitos números diferentes, mas com os passos que são dados, todo mundo chegaria, fazendo certa conta, ao mesmo resultado no final, que seria 10, né? Então o segredo é a utilização das 4 operações, onde cada operação tem uma operação que é inversa. Se a gente perceber, usamos adição, onde eu pedi para somar,
usamos a multiplicação, onde vocês deram o dobro, usamos a subtração, que foi a última operação do desafio, e usamos também a subtração, né? Usamos as quatro. Usamos a adição, a subtração, a multiplicação e também a divisão. Então, como cada uma tem uma operação inversa, a gente usou, por exemplo, dobrar, dividir por 2, quer dizer que volta ao mesmo lugar, né? E somar, subtrair também. O segredo todinho está no número que eu peço. Quando eu digo assim, soma com tal número, a resposta vai dar sempre a metade. Por exemplo, se eu pedir para que vocês tivessem somado com 50, a resposta no final iria dar 25. Se eu tivesse pedido para somar com 30, a resposta no final iria dar 15. Entendeu? Então sempre é a metade do número que eu peço para somar. Não tivemos participação, mas no final dessa videoaula de hoje a gente vai deixar um novo desafio que é para ser desvendado na próxima semana. Tá bom então? Então a gente vai agora dar continuidade, né? Então, como vocês receberam a lista aí, eu pedi para representante repassar para vocês, e estava recebendo, né, resoluções até hoje, e a gente também vai falar no final da videoaula o nosso cronograma, como é a nossa agenda semanal, também deixar um espaço para pedir sugestões por parte de vocês, tá bom? Então, nosso conteúdo é juros simples, e aí nós tivemos a primeira pergunta, onde na primeira pergunta ele diz assim: qual o valor do juro produzido por um capital de R$ 9.200 a taxa de 5% ao mês durante 3 meses? Aí nós temos as opções, né? E aí, analisando, a gente tem aqui os dados, né, onde vocês podem ver que a pergunta aqui é o juro, e ele apresenta as outras informações. E aqui vamos separar as informações, vamos substituir na regra também, né? Então, só separando juros, a gente não sabe, é a pergunta, né? Aí depois ele tem o capital, esse capital é de R$ 9.200, a gente separa essa informação aqui. Ele diz a taxa, que pode ficar representada pela letra I, 5% ao mês, a gente abrevia, fica AM, e temos o tempo, que pode ser representado pela letra T ou pela letra N. Aqui a gente colocou 3 meses, tá bom? Lembrando da fórmula, J é igual a CIT, ou a gente pode colocar C vezes I vezes N, porque N é a mesma coisa de T, tá bom? E agora a gente começa a fazer a substituição dentro da fórmula. Lembrando que taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade, certo? Ou seja, no caso aqui as duas estão em mês, está tudo prontinho. Substituindo, capital 9.200 vezes a taxa, a gente vai colocar 5%, que no caso é 5 sobre 100, vezes o tempo, que é 3 vezes. Os juros, a gente pode aqui já fazer a simplificação, cortando 2 zeros, né? Do numerador e do denominador, cortamos aqui 2 zeros do 9.200 e cortamos os 2 zeros do 100 que estava no denominador. Aí ficou só 92 vezes 5 vezes 3. Então 92 vezes 5 a gente está calculando aqui, dá 460, né? E agora vai ser 460 vezes 3 para poder a gente saber esse resultado. Então dá 0, aqui dá 18, vai 1, 12 e 1, 13. Então no caso, juro igual a 1.380. No caso aqui, letra D. Tá bom? Então tá toda a substituição aí, vocês podem dar uma olhadinha para quem tiver alguma dificuldade, mas é uma questão simples, né? Passando para a questão seguinte, nós temos a segunda questão, que pergunta assim: a que taxa um capital de R$ 24.000 rende R$ 1.800 em 6 meses? Então a pergunta está clara, taxa, né? Então o I, o 24.000, ele também fala que é o capital, então a gente separa aqui, capital 24.000. Quando ele diz rende, significa que é os juros, né? É o rendimento. Então a gente tem 1.080 e 6 meses é o tempo, que pode ser representado também pela letra N, tá bom? As informações separadas, lembrando que, como o tempo está em mês, a taxa também vai ser dada em mês, tá bom?
temos a fórmula aqui, vamos substituir, os juros é 1.080, o capital é 24.000, que multiplica a taxa, que a gente não sabe, está procurando, né? Mas essa taxa é sobre 100, que ela vai ser dada em decimal, e multiplica também o tempo, né? Esse tempo aqui que nós temos está ali na fórmula, né? Na separação das informações, 6. Agora, vamos dar uma simplificada aqui, cortando 2 zeros do denominador, 2 zeros também aqui no numerador, 24.000, no caso ficou só 240. Então vai ficar 240 vezes 6 vezes i igual a 1.080, já que embaixo ficou só 1, né? Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, onde separando os termos a gente vai ter i é igual a 1.080, né? E o 240 vezes 6, que está multiplicando do lado esquerdo, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá bom? Podemos aqui simplificar mais uma vez, cortando um zero no número de cima e um zero no número de baixo. Em cima nós ficamos com 10 e 24, né? E posso aqui dar uma simplificadazinha. Também 108 no caso, desculpa, dividindo por 2, ficou 54 em cima e 12 embaixo. Então a gente ficou com 54 sobre 12 vezes 6. Mas ainda podemos simplificar mais, né? 54 por 6, aqui quando a gente divide dá 9, né? Então ficou 9 sobre 12. Simplificando 9 sobre 12, dividido por 3, nós temos 3 sobre 4, né? Que vai dar 0,75. Quando a gente dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Aí, passando para a terceira questão, ele lê para a gente. Sabendo que o juro de 120 mil reais foi obtido com a aplicação de 150 mil reais, a taxa de 8% ao trimestre, posso concluir que o prazo, quando ele fala prazo, a gente já sabe, né? É o tempo. Ele está querendo saber que é o valor do tempo para a gente descobrir. Separando as informações, nós temos que os juros é igual a 120 mil, o capital 150 mil, né? Quando ele diz a taxa é 8% ao trimestre, chamar atenção para essa medida de tempo, né? Aí que está colocada também na taxa, é trimestre. Então vamos prestar atenção porque no final vai ser necessário fazer uma transformação. Se a taxa está em trimestre, o tempo também tem que ser dado em trimestre, tá bom? Então aqui a fórmula novamente para a gente lembrando, e aqui vamos começar a substituição. No lugar do J, que é o juros 120 mil, o capital é 150 mil, vezes a taxa que é de 8 sobre 100, né, que é 8%, vezes o tempo que a gente está procurando. Lembrando que esse tempo vai dar em trimestre no final. Então simplifica aqui, ó, pode cortar 2 zeros do número de cima, 2 de baixo, cortar mais 2, né? Do número que está do lado direito e do outro que está do lado esquerdo. Então aqui a gente vai ter 15 vezes 8, né? Multiplicando logo o lado direito, é igual a 1.200, tá bom? Então nós vamos ter na multiplicação, né? 15 vezes 8 dá 100, vai colocar aqui para simplificar. Então nós temos 1.200, que é colocado do lado direito, sobre 15 vezes 8. Aqui a gente simplifica por 2, né? Fica 604. A gente pode simplificar por 2 de novo, que vai dar 302. E depois, se quisermos, mais uma vez, a gente ficou com outra simplificação por 2, que vai dar 150. E embaixo ficou apenas o 105, no caso a gente tem 15 sobre 150 sobre 15, que vai dar 10, né? Então esse N significa 10, mas é 10 trimestres. Não tem a opção em trimestre, a gente transforma. Cada trimestre equivale a 3 meses. Então 10 vezes 3 dá 30 meses. E no caso 30 meses, se a gente olhar as alternativas, vai perceber que 30 meses equivale a 2 anos e 6 meses, né? 2 anos dá 24 meses, com mais 6 meses, vai dar justamente a letra B, 2 anos e 6 meses, tá bom? Seguindo, a gente vai ter
a próxima questão, a questão 4, que pergunta o seguinte: qual o capital que a taxa de 2,5% ao mês rende de juros de 12.600 em 3 anos? Então, o capital, né, a pergunta já está no início, a taxa 2,5 AM, que é ao mês, certo? O juro, no caso J, vai ser igual a 12.600 e o tempo, 3 anos. Nessa parte aí, vamos fazer a substituição, vamos dar uma olhadinha logo na taxa e no tempo, que a gente tem medidas distintas, né? Uma está em ano e outra está em mês. Então, fazendo essa transformação, a gente pode pegar aqui o tempo, ó, e ano para mês é vezes 12, então dá 36 meses. Taxa e tempo agora ficaram padronizados, né? Mês e mês. Jogando na fórmula, a gente substitui, no lugar de juros, a gente coloca 12.600, é igual o capital, né, que a gente está procurando, vezes a taxa, que é 2,5 sobre 100, vezes o tempo, que são 36 meses depois que a gente transformou. Aqui a gente vai dar uma olhadinha, ver a possibilidade de simplificar. Vamos multiplicar logo aqui 36 por 2,5, né, para ver quanto é que dá. É para ficar mais fácil, para não ficar com esse número decimal aí. E aqui no cálculo a gente vai conseguir, né, aqui corta um zero, a gente vai ter aqui 90, tá bom? Então a multiplicação de 2,5 por 36 deu 90. Então vai aqui ficar 90 sobre 100 vezes C igual a 12.600, certo? Então aqui a gente vai continuar, né, para descobrir o valor do capital, que é justamente, vamos simplificar botando um zero de cada, fazendo aqui um cruzamento, uma multiplicação por extremos, nós vamos ter o resultado de capital é igual, aqui vai ficar o valor, né, de 12.600 multiplicado por 10, né, a gente aumenta mais um zero, fica 126.000, dividido por 9. E aqui a gente tem a resposta, né? A gente vai voltar só um pouquinho para mostrar que o resultado que vai dar, né? Aqui só retornando um pouco. R$ 126.000 dividido por 9, né? Então a gente vai ter 12 dividido por 9 vai dar 1, sobra 3, e 36 por 9, 4, né? Baixa uns 3 zeros, vai dar 14.000, certo? Aqui, ó, 14.000, letra D, correto? Seguindo, a gente tem a questão número 5, que diz: por quanto tempo deve ser aplicado o capital de 8.000, a taxa de juros de 16% ao ano, para obtermos um montante de 8.320. Tem um lembrete aqui, né? Quando ele fala montante, a gente tem que lembrar que o montante é a soma do capital com mais os juros. Separando as informações, o tempo é a pergunta, a gente não sabe, o capital é 8.000, a taxa é 16% ao ano, e aqui o montante, vamos lembrar, né, que é 8.320, né, e para substituir, a gente tem que lembrar que o juro não está aparecendo aí não, mas no caso, o juro vai ser justamente a diferença do montante para o capital. E lá, lembrando também que o tempo, no caso aqui, vai ser dado em ano, né, porque a taxa está em ano também. Então, encontrando os juros, a gente tem 8.320, que é do montante, menos o capital, que é 8.000. O juro vai dar igual a, no caso aí, 320, que é a diferença dos dois, tá bom? Agora sim a gente pode jogar na fórmula para substituir. Então encontramos aqui, né, os juros, temos a taxa, o capital e o tempo, que é para procurar. Substituindo, vamos lembrar da fórmula, né? E aqui, pela fórmula, a gente já vai substituindo. Juros é igual a 320, é igual o capital, que é 8.000, vezes a taxa, que é 16% sobre 100, no caso, vezes o tempo que a gente não sabe.
dar uma simplificada aqui, né? Cortar 2 zeros do numerador e do denominador, cortar mais um zero e quem está do lado direito e do lado esquerdo, fica menor o cálculo, fica mais fácil para a gente continuar. E aqui, dando continuidade, a gente tem 8 vezes 16 vezes n, que é igual a 32, tá bom? Então, quando multiplicar isso aqui, nós vamos ter n é igual a 32 sobre 8, que multiplica 16. Dando uma simplificada aqui, ó, no caso, dividido, a gente tem aqui a divisão por 2, né? Então, a gente teria, pode ser feito direto também, né? Daria 2 sobre 8, ficaria 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 equivale a 1/4 de ano. No caso, 3 vezes, né? Se a gente tem 1/4 e a medida calculada até agora foi em ano, então isso aí vai dar realmente 1/4 de ano, que equivale a 12 meses dividido por 4, né? Então vai dar 3 meses. Aqui mostrando, né, novamente, 12 dividido por 4, a gente vai ter 3, tá bom? Letra A. Ok? E agora a gente prossegue, né, para nossa última questão, que é a questão número 6, que pergunta: que montante receberá um aplicador que tem investido R$28.000 durante 15 meses a taxa de 3% ao mês? Aí aqui quer saber o montante, lembrando que o montante é o capital com mais os juros, tá certo? Então a gente separa aqui, né, o capital é de 28.000, que é o valor do investimento, o tempo é de 15 meses e a taxa, né, que ele diz aqui, que é de 3% ao mês, tá bom? Olha aqui, tempo e taxa está tudo padronizadozinho, mês e mês. Vamos lembrar que o montante é a soma do capital mais os juros, certo? Então vamos encontrar o valor dos juros e depois é só somar com o capital, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a fórmula, né? E logo após a substituição, certo? Então, juros é igual ao capital, né? Substituindo, a gente vai ter aqui 28.000 vezes a taxa, que é 3%, 3 sobre 100, vezes o tempo, que é 15. Simplificando aqui, a gente corta 2 zeros do numerador e do denominador, tá bom? E os valores restantes, vamos calcular. Ficou 280 vezes 3 vezes 15, né? E aí a gente vai ter esse cálculo para finalizar, lembrando que a gente não está descobrindo um montante ainda. A gente está descobrindo só o valor dos juros, tá bom? Então, 3 vezes 5 dá 45, né? Vezes 15, e 45 vezes 280. Então, multiplicando aqui, né? A gente vai chegar a esse valor que, na verdade, é o valor dos juros, certo? Então, a gente está concluindo aqui a multiplicação paralela para dar uma olhadinha, né? E aqui dá justamente, a gente tem aqui, ó, 12.600. Lembrando que esses 12.600 aqui, ele é o valor dos juros. Mas como a pergunta quer saber montante aqui, ó, então você vai pegar o valor dos juros que a gente acabou de encontrar e vai somar aqui o capital, né? Então, capital mais juros vai dar o montante. No caso, vai dar 40.600, vai dar letra B. Ok, pessoal? Assim, a correção das 6 questões que a gente passou aí de juros simples, né? Eu espero que tenham compreendido, mas a gente tem alguns avisos ainda importantes na sequência aí, tá bom? Aqui só dando continuidade para mostrar que realmente foi só os juros que a gente encontrou ali de 12.600, tá bom? Quando soma tudo, né? Pronto, como a gente falou, né? A cada correção de atividade da semana anterior, ao final a gente vai deixar uma questão desafio já para a semana seguinte, tá bom? E a questão desafio, como a gente falou,
para a primeira pessoa da sala que entrar em contato, ou por e-mail ou pelo WhatsApp privado, dizendo a sua resposta. Se essa pessoa acertar, só ela vai ficar sabendo e os demais a gente revela na próxima videoaula, tá bom? Então, a questão desafio dessa semana, que a gente deixa para revelar na próxima videoaula, é a seguinte. O grande filósofo e matemático russo Nusei Lalovsky apresentou a seguinte situação. Um comerciante, visando ter mais lucro, aumentou o preço de um produto em 25%. Se arrependeu e desejou voltar ao preço inicial. Quantos por cento ele deve reduzir? Vocês entenderam a questão? É o quê? É o quê? É o quê? Vamos lá. Veja só. Ele disse o seguinte. Uma pessoa, né? Ele estava vendendo muito, aí aumentou o preço do produto em 25%. Aí se arrependeu. Não era o que ele esperava. Aí ele disse, não, eu vou voltar ao preço que era antes. Para ele voltar ao preço que era antes, quantos por cento ele vai ter que diminuir para o preço ficar igual ao preço anterior, tá bom? Então, vamos ver quem é ágil, quem vai ter uma pontuação extra de bônus aí na parte de estudo dirigido, tá bom? Então, o primeiro que contactar, dando a resposta certa e dando a explicação direitinho, vai ter essa pontuação extra, tá certo? E na sequência, pessoal, importante demais, veja, eu pedi para o representante repassar isso aí, mas aí eu estou frisando novamente, por isso que eu pedi que vocês assistissem até o final. Qual é o nosso cronograma semanal? É o semanário, que é uma agenda, tá bom? E aqui veja só como é que funciona. Aos sábados, eu passo para os representantes, envio para eles o vídeo explicativo com ou sem atividades, porque vai ter sábado que a gente só vai dar explicação mesmo, não é obrigado toda semana ter atividade, tá bom? Quando for na segunda e na terça, é o fórum para tirar dúvidas. Você teve dúvida de alguma questão, não está conseguindo responder alguma coisa, então vai acontecer. Você tem a segunda e a terça para entrar em contato comigo, ou pelo e-mail, ou pelo zap, tá bom? Ou até mesmo ligando se quiser, para dizer a questão que você não está entendendo bem. Mas vamos tentar fazer tudo dentro do horário, tá bom? Para não ficar cansativo para vocês, não ficar puxado demais para a gente também, tá bom? Então, segunda e terça é o fórum para tirar essas dúvidas, até às 6 da tarde. Na terça-feira é o prazo para que vocês tenham respondido a questão desafio, que foi essa que a gente passou agora anteriormente, tá bom? E também, até a terça, qualquer dia desse, agora o prazo é até a terça, das 6 da tarde. Quem não participar na tentativa de responder essa questão de desafio até a terça, 6 da tarde, passou da terça, desse horário aí, não pode participar mais, tá bom? Quero muito que vocês participem, né, dessa parte da questão do desafio também. Quarta-feira, importante demais, é o prazo para que vocês entreguem aquela atividade que vocês receberam lá no sábado. Então, lá no sábado vocês receberam e tiveram até a quarta-feira para poder responder essa questão, tá bom? Essa lista de atividades, se for atividade para vocês nessa determinada semana, tá bom? Vamos tentar ver o horário também, pessoal, até às 6, porque alguns alunos estão passando desse horário, estão entregando, tudo bem, a gente está se adaptando, aí ninguém vai ser penalizado, né? Mas vamos tentar, a partir dessa próxima semana, cumprir essa agenda direitinho, cumprir esse semanário bem direitinho, tá bom? Na quinta ou sexta, eu vou fazer essa videoaula para fazer a correção da atividade que eu passei lá no sábado para vocês, dizendo quem foi que acertou a questão do desafio, no final lançando uma nova questão do desafio também, tá bom? E esse espaço está aberto para sugestões. Eu quero que vocês se sintam à vontade para no WhatsApp, para no e-mail, né, de uma forma bem franca, dar alguma sugestão de alguma coisa que pode ser melhorada, se não está realmente correspondendo às expectativas de vocês, se está ficando muito complicado dessa forma. Eu não quero apertar vocês em relação a prazo. É tanto que a gente envia no sábado para que vocês se programem para as outras disciplinas dos professores também. E aí façam tudo de uma forma organizada e planejada que no final tudo dá certo, tá bom? Nem aperta muito para vocês,
só se deixar realmente tudo para cima da hora, tá bom? Então, eu agradeço demais essa parte aí de vocês estarem participando, eu estou gostando bastante. E é isso aí. Sábado tem mais material, né? E se Deus quiser, vamos seguir essa agenda. Se a gente seguir essa agenda aí, esse semanário direitinho, dá tudo certo, tá bom? Todo mundo sai ganhando, ok? Um abração a todos.